Vem cá, quem é que te disse, quem te falou que você tem que carregar o mundo inteiro nas suas costas sozinho? Eu atendo diariamente muitas pessoas que vivem se queixando, falando o tempo inteiro que estão sobrecarregadas, que estão cansadas, que estão oprimidas, tomadas por angústia e dizem, olha, eu já tentei de tudo, já procurei várias formas, métodos, maneira, mas parece que a minha dor nunca acaba, que o meu sofrimento nunca termina, que o que eu estou passando nunca tem fim, o que eu mais quero, o que eu mais desejo, o que eu mais almejo é viver uma fase nova, é viver um tempo novo, é ser liberto do que me causa dor. Mas às vezes eu chego até a pensar que, será que Deus não quer me ajudar? E aí me surge uma pergunta que eu te faço agora. Será mesmo que tentaram de tudo? Será mesmo que procuraram ajuda? Ou será que deixaram de olhar para algo que é essencial, muito importante, e procuraram ajuda apenas nos lugares errados? Existem muitas pessoas vivendo isso hoje. Eu atendo pessoas pastoreando há quase 10 anos. E sabe qual o momento que eu vejo as pessoas chegarem na igreja, chegarem ali diante da presença de Deus verdadeiramente preparadas para ouvir o que Deus quer, para se comprometer com o Senhor, para seguir o direcionamento dele, quando elas já estão frustradas de tentar e procurar ajuda em tantos outros lugares e em tantas outras pessoas. E aí surge uma pergunta que eu lhe faço. Será que Deus quer ser sua última opção? Será que Deus quer ser o seu último recurso? Será que o problema dessa angústia nunca passar na vida dessas pessoas é porque Deus não a quer aliviar, a ajudar, ou porque de fato elas não a procuraram antes? O que será que de fato acontece? Será que se eu buscar em Deus ajuda, Ele vai ver o meu sofrimento e ainda assim me deixar a sofrer sem nenhum propósito? Não, meu amigo, minha amiga. O que acontece é que tem pessoas que diante do seu momento de angústia, diante do seu momento de dor, elas pegam do seu problema e antes de buscarem a Deus ou dobrar o seu joelho e orar, elas levam o problema para o amigo, elas levam o problema dela para uma pessoa que ela conhece, para alguém que ela acredita no momento que vai ajudá-la, mas que muitas das vezes vai até ficar feliz em saber que ela está sofrendo ou passando por algo difícil. Porque nem todos que você pensa que é amigo são amigos de verdade. Tem gente que está do seu lado, mas não vai sentir a tua dor, nem torcer para que você esteja bem, muito menos te ajudar. Então, cuidado para onde você vai na hora da angústia. Cuidado com quem você compartilha a sua dor. Porque muitas das vezes você pode estar entregando alegria para o inimigo de bandeja. Para gente que sempre quis ver você mal, ver você desestruturado, desmoronado. E você está indo diretamente ao lugar daqueles que não deveriam ouvir sobre a tua fragilidade, porque não vão te ajudar. Não vão te ajudar, porque afinal o que eles querem é ver você sofrer. E ainda existem outras pessoas que elas procuram primeiro a ajuda do psicólogo, do terapeuta, sabe, recurso humano, ela procura o coach na internet, ela procura alguém que se intitulou mentor, sem nem de fato procurar a origem. E não é que isso tem um problema, não é que existam problemas que não devem ser tratados por um profissional da área da saúde mental, não é isso que eu estou dizendo, até porque eu não posso ser hipócrita. Eu amo a área do desenvolvimento, da psicologia, estudo constantemente sobre isso para poder ajudar pessoas também. Mas será que é coerente eu sempre deixar Deus em último lugar? Eu sempre procurar escapes de tratar a minha angústia, o meu problema com métodos naturais e não parar ao menos para refletir que talvez eu esteja deste jeito, dessa maneira, sobrecarregado, não pela falta de direção, de conselhos, de ouvir pessoas falando, mas pela falta de Deus, por não preencher o vazio da minha alma com o Espírito Santo, por sempre, em tudo na vida, deixar Deus como um último lugar.
Eu quero que você reflita sobre isso. Isso é um assunto muito sério. Se você entende que isso que eu estou falando pode ser até confrontador, mas é uma verdade que liberta, então eu queria que você apoiasse esse vídeo, porque eu sei que muitas pessoas não estão prontas para ouvir essa verdade. E algumas, inclusive, nem aceitam ouvir isso. Então, se você ficou até aqui, é porque Deus quer te despertar para um tempo novo. Um tempo onde você não apenas vai ouvir mensagens, conteúdos que massageiam o seu ego e não te geram transformação verdadeira, mas um tempo onde você vai ouvir sim o que confronta, mas que provoca também na sua vida mudança e transformação verdadeira. Então é importante que você curta esse vídeo, apoie esse conteúdo e deixa aqui nos comentários uma coisa: você já viveu isso? Você já levou do seu problema na hora da angústia alguém que não devia e depois se arrependeu? Agora para você pensar. E se você tivesse recorrido primeiro a Deus? Quanta frustração, decepção, traições você não teria evitado na sua vida? O salmista ele disse assim, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O problema nunca foi Deus estar disponível para o angustiado, porque Deus sempre está. O problema é você tratá-lo como prioridade. O problema é você se sujeitar à vontade dele, à soberania, o reconhecê-lo como Senhor e procurar a ele antes de procurar muitas das vezes a quem você nem devia procurar. Veja ainda o que Jesus diz, por exemplo, na sua própria palavra, ele mesmo falando em Mateus 11, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só quantas pessoas, quando estão cansadas, oprimidas, procuram tantas pessoas, às vezes falam do seu problema até para um estranho, na fila de um mercado, de uma lotérica, mas elas têm dificuldade de falar da sua situação, do seu quadro, para Deus, que verdadeiramente se importa com ela e irá ajudar. Quantas pessoas procuram muitos lugares, como eu mencionei, mas não procuram a presença, não procuram a Cristo. Pessoas que muitas vezes, eu já vi isso, procuram até lugares que não deveriam. Lugares que, você entendeu? Que você sabe que Deus abominam. Procuram se consultar com entidades, com coisas, sabe, que não é coerente para alguém que diz que quer servir a Deus. Então, isso responde muito do porquê algumas pessoas permanecem no quadro de angústia. Não é que Deus não queira as ajudar ou as aliviar. Talvez apenas elas tenham procurado alívio no lugar errado ou nas pessoas erradas. Mas se você entende que somente Deus tem o poder de verdadeiramente aliviar sua alma, alguns homens, algumas pessoas preparadas, capacitadas, podem te ajudar a viver um momento de alívio, de dor física, até mesmo de dor emocional, mas o alívio da angústia da alma, só Cristo pode proporcionar. Se você entende isso, deixa um comentário com sua opinião aqui nos comentários. E se você entende o valor dessa palavra que liberta, eu conto com você para compartilhar ela com alguém que precisa ouvir isso. Ainda hoje, daqui a pouco você já clica aqui no botão de compartilhar e manda essa mensagem para alguém, ou compartilhe em suas redes sociais. Mas eu quero também fazer a você um chamado, não um convite, um chamado, uma convocação. Você tem vivido parte da sua vida com dias de angústia, com tempo de dor, sobrecarregado? Você entendeu que existe uma convocação de Cristo? Vinde a mim. E talvez em partes você fez exatamente o que não era para fazer. Foi em muitos lugares, procurou muitas pessoas e não lembrou que Cristo estava disponível para você. Então hoje você vai alinhar a sua vida. Você vai deixar o seu nome aqui nos comentários, porque eu e toda a comunidade FDV, Filhos e Filhas de Deus Vivo, vamos orar por você. Mas eu queria mais ainda que você se esforçasse para estar aqui, porque essa oração será ao vivo. De segunda a sexta nós temos o encontro dos Filhos de Deus Vivo aqui nesse canal. Para você não perder, se inscreve, ativa as notificações, eu vou apresentar teu nome, tua vida e Deus te aliviará de toda essa angústia. Sua vida terá uma nova direção, um novo sentido. Você vai viver um novo tempo. Amém? Que Deus te abençoe e até mais tarde, em nome de Jesus.